Ano de eleição municipal e é preciso ficar atento às notícias divulgadas. Hoje, o dia do uso das redes sociais, a divulgação das notícias estão mais aceleradas, né, pessoal? Mas há uma regra para limitar o uso de ferramentas nesse período. Para falar sobre isso, eu recebo aqui o especialista em direito eleitoral, doutor Danúbio Remy. Bom dia, obrigado pela presença aqui. Ele sempre está conosco também lá no Mundo de Sua Casa. Seja muito bem-vindo, doutor Danúbio. Obrigado, Alex. Uma satisfação estar aqui com todos os telespectadores da TBC e do Jornal das 11. Doutor Danúbio, vamos começar então a gente lembrando aí das últimas eleições presidenciais, né? Que foi aquela guerra, né, através das redes sociais, informação para cá, para lá, muitas fake news. O que mudou, doutor Danúbio? O que deve mudar daquele período que a gente viu, né, as redes sociais sendo fundamentais, tendo um papel importante, muitas vezes decisivo, né, para as eleições, para a eleição desse ano? Alex, evidentemente, a partir das eleições de 2022, nós tivemos uma grande mudança no uso da internet como ferramenta de transformação e ferramenta de instrumento de propagação política no Brasil. Não para menos que as Big Techs vêm sendo questionadas pela falta de regulamentação, porque a propaganda eleitoral ela tem o objetivo de levar ao eleitor o conhecimento das propostas, o conhecimento do candidato, apresentação de planos de governo, assim como é a propaganda eleitoral. E muitas vezes o mau uso dela leva à desinformação. E essa desinformação, a partir dessas eleições, ela já vem criminalizada com o chamado crime de fake news. Então, deixa de ser um crime comum ali pela justiça comum, quando você aplicava aquela pena de 6 meses a 2 anos de detenção por difamação, calúnia, injúria, para poder ser um crime também eleitoral. Então, essa é a grande novidade. E o que a Justiça Eleitoral vem impondo também as chamadas Big Techs, são as grandes empresas de tecnologias, que é o quê? Uma regulamentação. O projeto de regulamentação está no Congresso, e aí você tem essa discussão sobre liberdade de expressão e a utilização adequada dessas ferramentas como instrumento do processo político eleitoral no Brasil. O que tem que ficar claro, né, doutor Danúbio, principalmente agora para os pré-candidatos, para quem pretende, né, concorrer às eleições deste ano, vereadores, prefeitos, é que há limites, né? Não se pode colocar qualquer coisa lá, qualquer informação nas redes sociais. Nós estamos em período de pré-campanha, né, doutor Danúbio, que também é um período que você tem que ter muito cuidado, porque aí você já pode, né, se queimar ali na largada, né? Antes mesmo de você registrar a candidatura, já pode ter problemas agora nesse pré-período eleitoral, se não tiver cuidado com o que vai postar, né? Exatamente, Alex. Nós tivemos agora um julgamento muito forte no estado do Paraná de um candidato a senador que fez uso, segundo o Ministério Público, mas foi absolvido, de recursos indevidos na pré-campanha eleitoral. Então, a pré-campanha eleitoral ela vai refletir lá no período eleitoral. E o abuso de propaganda, o abuso de poder de propaganda, a utilização indevida dos meios de comunicação social também não fica de fora disso. Então, é muito importante, tanto para aqueles pré-candidatos que pretendem se candidatar no período adequado, como ao eleitor, ter esse cuidado quanto às informações que são encaminhadas durante o período pré-eleitoral. Por falar em informação, doutor Danúbio, quais são os crimes mais comuns hoje que o pessoal acaba cometendo nas redes sociais nesse período eleitoral? O crime de fake news, ele lidera, você não precisa ter dúvida disso, né? A fake news, ela é a desinformação quando você tem o objetivo único e exclusivo de difamar o candidato, desconstruir a candidatura. Doutor Danúbio, só fazendo um parênteses aqui, porque a gente não se tem ainda, de fato, um crime que tipifique essa questão da fake news ainda no país, né? A fake news agora ela vem tipificada no ordenamento jurídico penal eleitoral como aquele crime de calúnia, difamação contra candidato. Mas isso vai acontecer só no período eleitoral. Uhum. Essa é a grande diferenciação, né? A Justiça Eleitoral ela tem seu poder judicante, seu poder judiciário com efetividade apenas no período eleitoral. Agora vai regulamentar os abusos de poder econômico, né? Sempre com medidas cautelares, e vai regulamentar a propaganda extemporânea. Mas essa questão da calúnia e difamação já existe, inclusive, no nosso Código, né? Existe no nosso Código Penal. Aí, no momento eleitoral, além do que você tem da justiça comum, que não tem essa celeridade da justiça eleitoral, que é mais efetiva, por exemplo,
as Big Techs, elas são questionadas para poder tirar as propagandas irregulares no prazo de 24 horas, sob pena de multa de 10 a 100 mil reais. E assim também os eleitores. Então, a Justiça Eleitoral, mas no período eleitoral, ela tem uma efetividade maior quanto a essa matéria. E os principais crimes que nós temos agora no período pré-eleitoral, sem dúvida, além da fake news, é a utilização do grande volume de recursos, o abuso de poder econômico já é capitalizado, já é realizado agora na pré-campanha eleitoral. Você, por exemplo, gastar mais com impulsionamento na pré-campanha e um volume muito excessivo do que for na campanha eleitoral, essa desproporcionalidade é averiguada pela Justiça Eleitoral e a pessoa pode cometer um crime também de abuso de poder político e econômico. Pois é, doutor Danúbio, durante o período eleitoral a gente sempre ouve aí a palavra, né, os seus opositores aí, com muitas acusações, ladrão. Não se pode fazer um post como esse, né, chamando o candidato de ladrão, se você não tem provas também, se você, né, aí já entra naqueles crimes que a gente acabou de elencar aqui, né, doutor Danúbio? Evidentemente, você imputar crime a uma pessoa e colocar um adjetivo, você tem que provar aquilo, né? E você fazer isso com um objetivo eleitoral, lá na eleição você vai cometer um crime de fake news, e aqui no período pré-eleitoral, evidentemente, você vai estar cometendo calúnia, difamação e injúria, que é fiscalizado e é julgado pela Justiça Comum. Então, é muito importante o eleitor saber que a propaganda eleitoral ela deve ser positiva. Ela serve para expor as ideias, apresentar as características do candidato, apresentar o plano de governo. Não há outra característica. Essa modalidade que está se utilizando no Brasil de apresentar notícias falsas e utilizando esses mecanismos que ainda não possuem regulamentação, com certeza vai ser punido pela Justiça Eleitoral, que está aí com grande rigor tentando buscar a parceria dessas empresas, e a maioria delas é muito importante a gente informar, porque o pessoal questiona por causa de uma empresa, às vezes não quer cumprir com o que é determinado pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral só quer acesso aos dados, porque muitas vezes o anonimato, ele é crime na Justiça Eleitoral. Então, esse fato do anonimato que não está regulamentado. A liberdade de expressão, ela é preservada, mas desde que se mantenha as regras e os limites para garantir a igualdade de oportunidade e o sufrágio nas eleições. Tá certo, conversamos então com o doutor Danúbio Remy, ele que é advogado também, mestre em Direito e especialista em Direito Eleitoral. Doutor Danúbio, queria agradecer mais uma vez a presença do senhor e já vamos marcar aqui, sexta-feira, no jornal O Mundo em Sua Casa, de manhãzinha cedo, combinado? Combinado, marcado. Tá certo, Obrigado. doutor Danúbio. Obrigado, senhor, mais uma vez pela presença. Até a próxima. Bom dia, Alex. Bom dia.